A aposentadoria, o começo de uma nova jornada, o começo do que podemos chamar de liberdade. Sim, liberdade. Agora você vai poder viajar com os amigos tranquilamente, aproveitar uma praia, praticar exercícios, colecionar boas memórias com o pet e com aquela pessoa em especial. Mas talvez você queira apenas descansar, ler um livro, passar mais tempo com a família, aprender coisas novas com os netos e, por que não, ensinar algo para essa juventude sedenta por conhecimento. Cara, há tantas opções, parece até um sonho, né? Devia ser, mas infelizmente a aposentadoria é o pesadelo de muitas pessoas. 70% das famílias brasileiras estão endividadas. 54,9 milhões de pessoas estão com o nome sujo. Dívidas de aposentados bate recorde e passa de 132 bilhões de reais. Várias pessoas que poderiam estar aposentadas precisam continuar trabalhando porque o salário não é suficiente para sustentá-las ou estão afundadas em dívidas e muitas vezes trabalham forçadamente até o último dia de suas vidas. Mas hoje estou aqui para te ajudar a não fazer parte dessas estatísticas e conquistar a tão sonhada aposentadoria plena. Mas quem sou eu? Bem, eu me chamo Matheus Campos e sou um educador financeiro, mas deixe me apresentar de maneira mais apropriada. Eu tenho 27 anos de idade, possuo 7 anos de experiência no setor público na área de pagamento de pessoal, então conheço muito bem a realidade financeira de servidores tanto ativos quanto aposentados. Também sou investidor de bolsa de valores há 3 anos. E quanto à minha formação, para conhecer mais o setor público, eu me formei em ensino superior em gestão pública, mas também tenho uma formação em educador financeiro. Esse último não é ensino superior, é apenas um curso que eu fiz de educador financeiro. E como qualquer outra pessoa, eu gosto muito de conhecimento, então eu fiz aí vários cursos no decorrer da minha vida. Eu tenho um curso de Banking Skills, que são habilidades bancárias, eu fiz aí para conhecer mais do setor bancário. Tem um curso também de liderança, tem um curso de mentor, além de outros aqui eu trouxe para você os principais. Outro ponto super importante também, na minha visão, são os valores. E meus principais valores de vida são integridade, eficiência, humildade, família e fé. Acredito que toda pessoa tenha que ter, no mínimo, 5 valores que dão base aí para a sua vida. E agora que você já me conhece um pouco, vamos para o principal, que é o conteúdo. Eu não vou falar aqui apenas de finanças, não vou falar aqui apenas de investimento, vou falar muito mais que isso. Começo falando dos tipos de pessoas, esse aqui vai ser o primeiro tópico, que são os 4 tipos de pessoa, as pessoas ESP. Você vai ter que se reconhecer em uma dessas, todo mundo vai estar em uma dessas aqui que eu vou apresentar. E finalmente a gente chega no nosso ponto de inflexão, que é uma parte do cálculo diferencial que daqui a pouco eu te explico. Seguindo, a gente começa dentro da parte de organização financeira. E aqui a gente conhece o Bob, foi um personagem que eu criei para facilitar o seu entendimento. A gente cria o nosso orçamento, você vai criar o seu aí também desse lado. E por isso que eu coloquei aqui mão na massa, porque eu não vou só falar aqui, você também vai ter que fazer a sua parte. No nosso terceiro tópico a gente vê a reserva de emergência, qual a segurança que ela traz, qual é o valor necessário, se colocamos ela na poupança, acredito que todos aqui conhecem a poupança. Parto para os investimentos, responda a pergunta se é perigoso. E dentro aqui desse investimento a gente define objetivos, porque você se aposentando, você tem que ter objetivo. Do que vale se aposentar e ficar aí com a perna para cima? Tem que ter objetivo, tem que fazer os neurônios funcionar, senão você acaba perdendo tudo que você aprendeu durante a vida inteira. Então não vejo sentido isso, tem que ter objetivos. E os investimentos podem te auxiliar muito nessa parte, nessa questão aí dos seus objetivos. E aqui eu mostro alguns tipos de investimento que você pode fazer, claro, de acordo com o seu perfil de investidor, de acordo com a sua estratégia, de acordo com seus próprios objetivos. E finalizamos falando de golpes financeiros, porque a gente sabe, né? Tem muito pilantra aí no mundo. Então aqui eu coloco os mais comuns para você não cair. Então, coloco aqui uma prevenção para você, né? Você tem que pensar ali, raciocinar um pouco o que fazer para não cair nesse tipo de golpe. E se caiu, eu coloco as providências que você tem que tomar.
Então, vamos começar aqui a nossa apresentação. Começo falando, cara, o que que é educação financeira? Porque isso aqui também é de educação financeira, né? E o que que é educação financeira? E eu criei uma frase, essa frase é de minha autoria, que educação financeira é um dos ingredientes da felicidade. É o ato de cuidar de si mesmo hoje e no futuro através da plena consciência financeira. Porque pensa comigo, uma pessoa que não tem educação financeira, que vive endividada, essa pessoa é feliz? Ou é uma pessoa preocupada? É uma pessoa angustiada? É uma pessoa estressada? Então, educação financeira, na minha visão, é um dos ingredientes da felicidade. E isso é muito importante. Então, a partir de agora, você vai começar a ter. Vou plantar uma sementinha aí na sua mente sobre educação financeira. E qual é o meu papel, né, como educador financeiro? Estamos aqui, ó, no nosso ponto de inflexão. O que é ponto de inflexão? No cálculo diferencial, ponto de inflexão é quando a curva muda de concavidade, ou seja, ela está descendo e ela passa a subir. Então vejamos o que o educador financeiro faz. Ele te ajuda justamente nesse ponto de inflexão da sua vida, que você tem que subir, não apenas cair, ó, porque se você apenas cai, você fica aí com falta de organização, você cria aí tristeza, cria preocupação, frustração, você fica angustiado, aumenta o seu cortisol, você fica estressado. Então, o educador financeiro, através de conhecimento, ferramentas e um método bem claro, um educador financeiro tem que saber explicar, senão do que adianta, né? Ele não deixa você ficar apenas aqui, ele te ajuda a subir, ó. Então você pode ver que o papel do educador financeiro é como se fosse uma ponte, ó. Tá aqui uma ponte que te leva do ponto A, que pega aqui toda essa pauta de tristeza, preocupação e tudo mais, te leva para o outro ponto e te sobe, que é o ponto de organização, é o ponto de segurança, é o ponto de você pensar no futuro, é o ponto de uma aposentadoria plena. Então começo falando dos tipos de pessoas, que são as pessoas ESP. Você com certeza se encaixa em uma dessas. A gente tem as pessoas endividadas, isso eu não preciso nem explicar, né? Aquela pessoa que fica no negativo no final do mês. Temos as pessoas sobra zero, é aquela pessoa que não está endividada, mas se ela ganha 10 mil reais, ela gasta no mês 10 mil reais. Se ela ganha 5 mil reais, ela gasta no mês 5 mil reais. Ela não tem nenhuma sobra, ela não consegue poupar. Ela não gasta mais do que ela ganha, mas ela não consegue poupar. Então, tem essas pessoas aí sobra zero. Terceiro tipo de pessoas são aquelas pessoas poupadoras, aqueles servidores que já conhecem aí o lance de poupança, já guardam um pouquinho ali no banco. E o quarto tipo de pessoas são as pessoas investidoras. Infelizmente, no Brasil, poucas pessoas investem. Hoje, atualmente, aproximadamente 3% da população investe. E, infelizmente, são poucas pessoas acima de 50 anos que investem. E investir é muito importante. Primeiro, para conservar o seu patrimônio. Segundo, para multiplicar o seu patrimônio, você ter aí uma certa segurança. Então, eu vou levar você do ponto 1, do ponto 2 e do ponto 3, não importa onde você esteja, vou te levar desses 3 pontos para o ponto 4. Você vai se tornar um investidor, claro, se você abrir um pouco a mente e quiser sair dessa pindaíba, ou apenas para multiplicar o seu patrimônio. Eu poderia falar, cara, você tem que poupar, você tem que gastar, você tem que ganhar, você tem que investir, mas não é assim que funciona. Quantas vezes você já tentou anotar os seus gastos e passou 1, 2, 3 dias anotando e depois deixou isso para lá? Quantas vezes você já tentou economizar e no final do mês você viu que não conseguiu economizar? Isso porque o pessoal começa da maneira errada. Essa é o segundo passo que você tem que dar. Existe um primeiro passo antes desse, que é esse que eu vou te passar agora. Porque o pessoal só foca o quê? Só foca no mundo físico. Mas existem outros 3 mundos que influenciam diretamente o nosso mundo físico. Tem o mundo emocional, o mundo espiritual e o mundo mental. Então, todos eles influenciam diretamente o nosso mundo físico. Mas, se você é desses céticos, eu vou te dar um exemplo. Calma que eu vou te dar um exemplo. Aqui eu vou usar a neurociência. Então, fiz aqui um desenhozinho. Não sou bom em desenho, fiz esse aqui. Aqui no cérebro, na nossa parte atrás da testa, a gente tem o córtex pré-frontal. Essa parte aqui é a nossa parte racional. É a nossa parte que deveria comandar aí todas as nossas decisões. Mas não é assim que funciona. Porque nós temos também, um pouco mais para trás, o sistema límbico, o nosso sistema emocional. E o sistema límbico, nosso sistema emocional, peguei essa liberdade de colocar o nome dele de Bob. Então, muitas das nossas decisões não são racionais, mas são também
emocionais. Olha só, segue aqui a historinha que eu vou te dar um exemplo. Aqui, a sua parte racional está falando, cara, eu não vou gastar hoje. Aí vem a parte emocional e fala, cara, você tem certeza que você não vai gastar hoje? Você tá tão triste. Aí você sai pra rua, compra ali um sorvete, compra uma roupa que você gosta. Ah, então você tá feliz? Então você vai lá, compra uma bebidinha, compra outra coisa ali, sai pra almoçar em um restaurante mais caro. Ou seja, você gasta dinheiro, um dinheiro que provavelmente você não poderia gastar. Claro que comprar coisa é legal, porque essa parte emocional aqui, quando você compra uma coisa, quando você faz um exercício, quando você faz alguma coisa que te dê prazer, o seu próprio organismo é feito para isso. Ele libera uma substância chamada dopamina, ele libera serotonina, libera ocitocina. Tudo isso faz você se sentir o quê? Se sentir bem. Mas essa parte emocional, ela não pensa no futuro, ela pensa no hoje. E quantas vezes você já comprou alguma coisa e depois se arrependeu porque ficou faltando dinheiro no final do mês? Porque você deixou essa parte emocional tomar conta das suas decisões. Ou seja, ela falou, vamos gastar e você gastou. Isso porque ela busca o prazer imediato, conforme eu falei. Ela não está nem aí para o futuro. Essa parte emocional, ela quer o prazer imediato. E, em contrapartida, a outra parte, a parte racional, o que é que ela quer? Ela pensa no prazer, mas não precisa ser imediato. Porque ela tem responsabilidades, ela sabe disso. E não só responsabilidades, ela tem uma visão para o futuro. E uma pessoa, para ser feliz, uma pessoa, para ser organizada financeiramente, ela tem que estar aqui, ó, nessa interseção, nessa parte verde aqui. Ela não precisa ficar o tempo inteiro com prazer imediato, prazer imediato, prazer imediato. Ela também não precisa ficar o tempo inteiro responsabilidade, responsabilidade, responsabilidade. Ela tem que ter um certo equilíbrio, como tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Porque se você fica somente na parte emocional, tive a liberdade de colocar aqui o nome de Parque Negro. Por que Parque Negro? Porque você se diverte, mas depois aquilo vira um pesadelo na sua vida. Porque você está ali todo endividado ou está precisando economizar para fazer alguma coisa. Mas você vai lá, compra roupa, troca de carro, compra ali um tamanquinho, dependendo da pessoa que vai lá comprar, compra um presente para alguém, vai para a festa e tudo termina, logicamente, em pizza. Aí depois você fica com a consciência pesada, você precisa trabalhar, você vê que o dinheiro não está dando para fazer as coisas realmente necessárias, então isso aqui te deixa angustiado, te deixa frustrado, te traz tristeza. Em contrapartida, se você foca só no outro lado, só na parte racional, em trabalho, em pagar as contas, em olhar para o futuro, ou seja, focar nessas coisas difíceis, você começa a ficar depressivo, porque você não tem um lazer, você não tem uma diversão. Então você fica depressivo, começa a subir o seu cortisol, ou seja, você começa a ficar estressado, acaba descontando isso em outras pessoas, em pessoas que até você ama, aí fica aquele clima chato. Então, não é focar só em um ou focar no outro, você tem que ter um certo equilíbrio, como tudo nessa vida. Então, começa a pensar um pouco em todas as suas decisões que você se baseou só na parte emocional. Quantas vezes você gastou só considerando a parte emocional? Quantas vezes você já gastou considerando somente a sua parte racional? Reflita sobre isso, porque isso aí é muito importante você identificar para a gente ir para o próximo passo. Porque é o que eu falo para os meus alunos, porque eu tenho um programa chamado Programa Aposentadoria Plena, onde eu ensino servidores a se prepararem para a aposentadoria, para terem uma aposentadoria plena e não ficar aí precisando de dinheiro, precisando pedir emprestado, precisando pegar empréstimo. Então, eu ajudo a pessoa a sair da ativa com tranquilidade na hora de se aposentar. Mas vamos continuar aqui, porque o próximo passo vai ser a gente montar o nosso orçamento. E aqui temos o seguinte: eu peguei um contra-cheque verdadeiro aqui, então coloquei dentro da realidade, não está uma coisa fora do comum. Então aqui eu coloquei algumas coisas, ó, como vencimento básico, coloquei anuênio, auxílio alimentação. Muitos têm VPNI, abono de permanência, porque você ainda está na ativa, né? Estou te ajudando aqui a se preparar para a aposentadoria. Tem aí, a gente sabe que tem as gratificações, alguns recebem per capita, então eu coloquei aqui também. Se você recebe subsídio, coloca aí da sua forma, isso aqui é apenas um exemplo. Então aqui você vai colocar o quê? Tudo que entra no seu bolso, tudo que entra no seu bolso. Se você tem uma renda extra, coloca aqui também essa renda extra. E aqui do outro lado você já vai colocar os seus obrigatórios. Coloquei esse nome para ficar mais fácil de alguns entenderem. E o que, que são esses obrigatórios? Previdência social é obrigatório, você não pode diminuir aí por conta própria. Então,
você coloca aqui a sua previdência social. Imposto de renda, a mesma coisa, você coloca aqui o seu imposto de renda. E tem muitos servidores que participam de associação e sindicato. Então, eu coloquei aqui também um valor representativo, tanto em associação e tanto em sindicato. No final, você vai achar aqui o seu valor bruto, né, o seu salário bruto ali, sua remuneração bruta, e do outro lado você vai achar tudo aquilo que é obrigatório. Então, um menos o outro, você acha o líquido. Então, tá aqui, ó, 16 mil menos 4 mil e pouco vai dar 11.422 reais. Então, a gente vai utilizar isso aqui, porque é isso aqui que deveria entrar na sua conta. E provavelmente não é isso aqui, porque muitos têm empréstimo. Então, conforme eu falei, eu vou tirar as pessoas ali do tipo 1, 2 e 3 para levar para o tipo 4. Então, eu vou começar aqui pelas pessoas endividadas, depois sobra zero, depois poupador, e aí a gente vai seguindo aqui esse vídeo para ficar bem fluido. Então, já que agora você anotou, anota isso. É muito importante você não só fazer, porque eu sei que tem muitos servidores, cara, sério, muitos servidores que nem sabem mais quanto ganham. Não sabe o salário, não sabe a gratificação, porque tem tanto empréstimo ali no contra-cheque que a pessoa nem sabe mais. Porque chega lá, já descontado dos consignados, a pessoa acaba nem sabendo qual é o seu verdadeiro salário. Então, anota isso, é muito importante, você tem que visualizar. Depois, a segunda parte é você anotar tudo aquilo que sai do seu bolso mensalmente. E aqui eu estou falando o quê? Eu estou falando das despesas. E eu fiz um exemplo aqui, considerando a maioria aí, né, a vida da maioria das pessoas, então eu coloquei muita coisa aqui relacionada à vida real. Não estou fazendo aqui nada de ficção, me baseei isso aqui em fatos reais. Então tem uma pessoa que realmente está dessa forma aqui. E aqui eu coloquei vários gastos, como por exemplo, aluguel, luz, TV a cabo, supermercado, água, anuidade de cartão de crédito. Cara, todos os seus gastos mensais, mesmo que pareça supérfluo, ah, é 5 reais, é 10 reais, é 15 reais, Matheus, não importa. Cara, no final importa sim. Se você está negativo, 10 reais a mais importa, acredite, importa sim. Então escreva aí também todas as suas despesas. E aqui eu estou usando uma planilha, mas se você não tiver habilidade aí com o computador, você pode fazer na mão também. Pega um caderno, separa um caderno só para isso e escreve ali na mão. Qual é a receita aqui? Quais são os meus obrigatórios que eu tenho que descontar? Quanto que eu deveria receber na realidade? E quais são as minhas despesas? Então você anota aí tudo bonitinho. O terceiro passo agora é você anotar as suas dívidas. E aqui eu utilizei um contra-cheque real também, que tem esses empréstimos aqui. Então vejamos, ó, o servidor foi lá, acabou de ser nomeado, estava ali com um salário de 15 mil, viu que as despesas ali estavam consumindo muito do seu salário e falou, cara, tem que fazer um empréstimo para comprar um carro, ou tem que fazer um empréstimo para mudar de casa e comprar uma casa melhor. Então a pessoa foi lá, fez o empréstimo, parcelou em várias vezes, está pagando uns juros altos aí, está descontando do seu contra-cheque ali, porque é diretamente na folha, né? Consignado diretamente na folha. E esse servidor não levou em consideração vários fatores. Por exemplo, a todo tempo, o preço das coisas sobe. Então, gás de cozinha sobe, gasolina sobe, material dos filhos sobe. Então, a gente vê tudo subindo. A pessoa não colocou isso aqui em consideração. Então, ela viu que já não conseguia mais pagar o consignado. O que ela fez? Foi lá e pegou outro consignado. Depois pegou outro consignado para cobrir aquele outro, mas cobriu uma parte, não cobriu todo, então ficou com outro consignado. Foi lá, sobrou uma rabeirinha na parte de margem consignado, ele foi lá e pegou mais empréstimo. Então ele foi se embolando, até chegar no momento onde a margem dele estava totalmente comprometida. O que foi que ele fez? Começou a utilizar o cartão de crédito. Começou a utilizar o cartão de crédito, depois ele foi para o cheque especial. E aí esse servidor se afundou de vez. Então veja que só em dívida, todo mês, ele tem que pagar quase 6 mil reais. Sendo que as dívidas totais dele estão aqui em mais de 77 mil reais. Mas repare, olha só quanto que ele tem. Ele tem todo mês 11.422. Mas ele gasta por mês, suas despesas mensais, 9.700. Então veja, ó, que não sobram nem 3 mil aqui. E ele ainda tem que pagar 5 mil reais de dívida mensalmente. Ou seja, esse servidor está no negativo. Você acha que um servidor dessa forma consegue se aposentar e ter uma aposentadoria plena? Cara, não consegue. A pessoa está lascada. Eu procurei várias palavras para mudar essa palavra lascada, mas eu não achei, por isso que eu vou usar ela mesmo. A pessoa está lascada, porque ela gasta aqui mais de 14 mil
mas só ganha 11 mil líquido. Ela está no negativo. Não tem como a pessoa se aposentar e ficar tranquila. Inclusive, até ela na ativa mesmo, acredito que ela esteja estressada. Acredito que ela esteja com o cortisol alto. Porque fica preocupado. Muitas não dormem direito. Desconta nas pessoas mais próximas, então acaba afetando até a vida social da pessoa. Então, o que que a pessoa tem aqui hoje? Coloquei aqui um total, ó, o líquido, as despesas mensais e as dívidas. Essa pessoa está no negativo, mais de 4 mil reais. Então, por isso que é muito importante você se reconhecer em uma daquelas 4 pessoas. E o próximo passo, fazer aqui essa questão do orçamento. Então, escreve aí também todas as suas dívidas. Conforme eu falei, não precisa ser em uma planilha. Pode ser em uma folha, separa aí bonitinho e escreve para ver como é que está a sua situação. Se você está endividada, se você é sobra zero, se você está poupando ou se você já é investidor. De qualquer forma, você não tem que ter vergonha da sua situação. A sua situação hoje não reflete quem você é de verdade. Então, se você se encontrou aí na sua situação, seja qual for ela, você pode sim, não importa qual o valor da sua dívida, você pode sim sair dessa dívida e ter uma aposentadoria plena, uma aposentadoria tranquila. Então, o primeiro passo foi esse. Você anotou tudo. Beleza, anotou tudo. Qual é o segundo passo? O segundo passo é você identificar aqui agora quais são as despesas de valor e as despesas sem valor. Aqui eu matei um pouco a contabilidade, mas é só para você entender. O que que é despesa com valor? É algo que você gasta ali todo mês, mas você tem um retorno por trás daquilo e você utiliza aquilo. Por exemplo, aluguel, você gasta aqui R$ 950. Essa despesa é com valor, porque ela retribui uma coisa por trás, que é aí o seu lar, né? Se você não paga aluguel, você não tem um lar para viver. Então, essa é uma despesa com valor. Luz, sua energia, também é com valor. Você utiliza ela, né? Você tem um benefício por trás. Mas digamos aqui, ó, TV a cabo. Você paga TV a cabo. Muitos apostados pagam TV a cabo e nem sabem mais que estão pagando, né? Então tem aí todo mês pagando R$ 150, 200, 300 em TV a cabo. Você utiliza TV a cabo? Ah, Matheus, eu não utilizo TV a cabo. Se você não utiliza e você está pagando, essa é uma despesa sem valor. Você não tem valor naquilo, você não tem uma contrapartida naquilo porque você não está utilizando os benefícios. Então, a primeira parte que você deve fazer é cortar as despesas sem valor. Então, corta tudo dessas despesas sem valor, porque aqui a gente vai começar a cortar as coisas para te colocar no trilho novamente. Aqui você vai sair dessas dívidas e vai buscar a sua aposentadoria plena. Você vai ter um tempinho aí inativo para você se organizar. Se organizou, se aposenta, cara, é a coisa mais maravilhosa do mundo é se aposentar. Um dia eu me espero me aposentar. Mas vamos continuar aqui. Anuidade de cartão de crédito é uma despesa com valor ou é uma despesa sem valor? Na minha visão, hoje tem vários cartões de crédito que não cobram anuidade. Então, na minha visão, é besteira pagar anuidade de cartão de crédito. Ah, Matheus, mas é só R$ 15, é só R$ 16. Cara, isso é por mês. Isso é por mês. Em um ano, olha só quanto que você gasta aqui. Mais de R$ 160. Então, é sem valor a despesa? Corta e nem olha para trás. Então, anuidade de cartão de crédito, vou cortar aqui também. Outra coisa que várias pessoas têm, várias pessoas são cobradas todo mês e muita gente não olha. Cesta de serviços. Cara, isso aqui pega dinheiro de muita gente. Isso aqui é aquela cesta que o banco geralmente te coloca quando você abre a sua conta. Que te dá ali umas vantagens, mas você acaba nem usando, né? Um TED a mais, mas hoje tem Pix, a gente não precisa ficar aí utilizando TED. Tem outros bancos, inclusive, que se você quiser fazer TED, você pode fazer de maneira gratuita, que são geralmente esses bancos digitais têm. Por exemplo, eu uso o Nubank, não conheço ninguém lá, não estou fazendo aqui propaganda, mas só um exemplo das coisas que eu uso. Então, não vejo sentido ficar pagando cesta de serviço. Tá, Matheus, e como é que faz para cancelar isso aqui? Vai no banco e pede pacote básico. Todo banco, obrigatoriamente, tem que ter um pacote básico para o seu cliente. Então, você vai lá, pede o pacote básico ou pacote zero, não importa, porque ali você não vai pagar nada. Então, você já cortou mais R$ 23. Aqui eu coloquei R$ 23, que era o preço que uma amiga minha pagava. Falei com ela foi lá e olha só, está economizando mais de R$ 230 por ano. Então, para uma pessoa que no caso dela era o salário mínimo, tá economizando, tá, Matheus, mas eu ganho R$ 15 mil. Tá negativo? Tem que economizar.
Isso aqui é o quê? É uma despesa sem valor. Você não está ganhando nada por causa dessa cesta de serviço. Você não utiliza aquela cesta de serviços. Então corta. Então aqui eu coloquei para cortar só esses três, aqui o resto não tem como cortar. Veja que eu coloquei aqui uma parte de lazer também, porque eu falei, se você foca só no trabalho, só no futuro, você fica estressado, você fica depressivo, porque você não tem nenhum lazer. Então eu coloquei aqui também um lazer, fica tranquilo. Beleza, então esse aqui foi o primeiro passo. Você tirou as despesas sem valor para você. E agora você vai calcular aí. Tá, Matheus, mas isso aqui foi só uma partezinha. Eu ainda estou no negativo. Então agora a gente vai para o segundo passo de cortar também ainda aqui essas despesas. E aqui você vai fazer a seguinte pergunta. Tá, eu posso pagar menos para usufruir desse serviço ou desse produto? Esse é o primeiro ponto. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, posso pagar menos no aluguel? Conversei lá com o cara não quis negociar, é aquele valor e pronto. Então, beleza. Tá que você podia mudar aí de imóvel, mas isso aqui é só um exemplo, então eu vou colocar aqui que não. É inegociável, o cara não vai abaixar ali, não vai reduzir o seu aluguel. Tá, mas é a questão aqui da luz. Eu posso reduzir um pouco da luz? Tá, eu posso. Tem coisa que eu não utilizo. Posso tomar ali um banho mais rápido para economizar na energia. Coloquei aqui luz, mas é energia. Vou até mudar aqui, porque ficar falando luz fica uma coisa meio estranha, né? Então tá aqui a luz, ó. Quanto que a pessoa economizou? Aí eu fui colocando aqui quanto que a pessoa foi economizando. No caso aqui da energia, eu coloquei R$ 50. Então, economiza certinho que você consegue. E vai colocando. Eu posso pagar menos? Coloca sim, não. E vai colocando, ó. Aqui eu coloquei em tudo. Sim, não, você consegue colocar aí tudo certinho. Para você ver como cada real importa quando a gente vai se organizar financeiramente, olha isso aqui. Muitos apostados têm plano de telefone, aquele plano pós-pago de R$ 50, 60, 80, enfim. Então, eu vi um cara que estava com um plano de R$ 65. Falei com ele, cara, mas você não utiliza isso, você pode fazer isso e tal. O que que ele fez? Mudou para um plano onde ele começou a pagar R$ 58 por mês. Ou seja, teve uma economia de R$ 7 mensais. Isso aqui é muito? Cara, não é muito. Mas veja em um ano, mais de R$ 70. E isso em 10 anos, mais de R$ 700. Então, faz sentido sim, mesmo que seja um pequeno valor. Então, faz aí essa parte, vê quanto que você consegue pagar menos. Então, beleza, você fez aqui e aqui eu fui colocando a economia feita. Isso aqui, já falei, eu me baseei aqui na realidade. Uma realidade onde eu peguei a minha realidade, peguei a realidade de outras pessoas aí, convergi para ver se estava tudo de acordo. Estava de acordo e é por isso que eu coloquei aqui e estou seguro desses valores. Então, pode ficar na calma, porque eu peguei uma parte realista aqui da sociedade. Eu não peguei nada aqui ilusório. Então, vamos lá. Se a pessoa já conseguiu economizar mais de R$ 1.000 só fazendo isso, só tirando as despesas sem valor e vendo se conseguia pagar menos em todas as coisas aí dos seus gastos, das suas despesas mensais. Então, beleza. Mas repare que aqui ela está ganhando 11, está gastando aqui 9.700, beleza. Então tá aqui R$ 1.000, então ela fica gastando aqui 8.700. E quando a gente soma essa despesa mais esses 5.900, dá mais do que esses 11.000. Ou seja, ela ainda está no negativo. Então vamos continuar aqui e atacar as dívidas. Vamos agora para a parte das dívidas. Então aqui a gente tem o seguinte, a pessoa tem todos esses empréstimos aqui. Tem cartão de crédito, tem cheque especial, tem essa dívida aqui de mais de R$ 5.000 por mês. O que que você pode fazer para diminuir essa dívida? E aqui eu coloquei um plano também, para tudo aqui tem um plano. E você pode ir lá no banco e tentar renegociar a sua dívida. Então você vai lá, vê lá com o gerente e fala, cara, quanto que eu estou devendo aí? Será que vocês não podem abaixar os juros? Tenta fazer essa renegociação. Mas claro, veja primeiro, antes de ir no banco, veja primeiro qual é a sua dívida final, com juros mesmo. Ah, a minha dívida final com juros é R$ 11.000, tá aqui, ó, R$ 11.000. Aí você vai no banco, porque muitos fazem o quê? Eles aumentam a quantidade de parcelas e reduz o valor. No final você vai estar pagando mais. Então veja aqui, quanto que você está devendo com o total daqueles juros ali cobrado. Beleza, você foi lá, o cara usou isso, falou, ó, você vai pagar uma parcela menor, só que vai pagar mais parcelas. No final, se tiver um valor maior do que aquele seu inicial que você levou,
Cara, não faz essa renegociação, porque ela é só boa para o banco. No final você vai estar pagando menos por mês, mas você vai estar pagando mais no final das contas. Então, isso não é bom. Só renegocia, tenta lá renegociar para você pagar menos no final. Então, vê o final que você deve. Se eles oferecerem um valor menor para você, cara, aí faz sentido você fazer essa renegociação. Mas aqui um ponto. Muitos bancos, a maioria, quase todos, não vão renegociar quando você está pagando em dia. No seu caso, aqui, por exemplo, é consignado, então você vai estar pagando em dia. Vai ser muito difícil o banco querer renegociar por uma taxa menor, mas vale a pena você ir lá primeiro, vale a pena você chegar no gerente e perguntar se tem taxas menores. Não aceite empréstimo, se ele te oferecer empréstimo, não aceite, porque eles não estão nem aí para a sua vida financeira. Ah, mas o gerente é gente boa, cara. O gerente, ele é o quê? Ele é funcionário do banco. Não que ele seja mal, mas qual é a profissão dele? Tá ali, a profissão dele é bancário. Então ele vai proteger a instituição onde ele trabalha. Então muitas vezes ele acaba oferecendo serviços que não são tão bons assim pra gente. Quantas vezes eu já vi amigos meus pegando título de capitalização? Cara, título de capitalização, que eu falo capitalização, é horrível. É o pior dos piores de investimento, muito pior do que a poupança. Então, várias pessoas caem nessa. Ah, gerentinho, não sei o que, amiguinho. Não tem essa de amigo. Ele não tá nem aí para sua vida financeira. Você que tem que se ligar na sua vida financeira. Então, você foi lá, tentou renegociar e não conseguiu. Qual é o próximo passo? Você pode fazer a chamada portabilidade. Isso aqui está na lei. É legal isso aqui. Você pode fazer uma portabilidade. O que que é isso? É você ir em outro banco que cobra taxa de juros menores e ver se eles compram aquela sua dívida. Então, eles pegam a sua dívida lá do outro banco, pagam ela e você começa a pagar uma dívida menor para aquele banco onde você fez a portabilidade. Para isso, basta você ir lá no banco onde você tem essa dívida, pegar todos os seus dados ali em relação a essa dívida e em um banco onde tem taxa de juros menor e fala lá, ó, vocês conseguem cobrar aqui um juros menor? Eles vão ver, vão avaliar. Se eles conseguirem cobrar um juros menor, você passa a sua dívida lá para outro banco. E foi isso que eu fui fazendo aqui. Eu fui tirando de um banco, jogando para outro e chegamos nesse ponto aqui das dívidas. Então veja o seguinte, esse investidor, ele tinha o empréstimo consignado aqui no Banco Pan, pagando quanto por mês? 1,88 de juros mensal. Consegui fazer uma portabilidade dele para o BRB. E aqui do BRB, ele começou a pagar a taxa de juros de 1,10, ou seja, 0,78% a menos isso mensalmente. No longo prazo, isso faz uma grande diferença. Olha só, aqui ele pegou só 10 mil e aqui ele estava devendo 11 mil, ou seja, aqui ele teve uma economia de mais de R$ 1.000, só porque ele fez a portabilidade. Então você vai em outro banco, aqui por exemplo, ele tinha um empréstimo consignado no Portocred. Cara, empréstimo absurdo isso aqui, 4,21%. Ele conseguiu passar isso aqui para o Sicredi, que atualmente está cobrando uma taxa de 0,98% ao mês. Ou seja, a dívida dele saiu de R$ 12.000 para R$ 7.973. Veja que abaixou bruscamente aqui. Estou utilizando aqui apenas um exemplo, não tem número tão certinho aqui. Coloquei bem por alto, só para você entender como é que funciona a questão da portabilidade. E eu fui fazendo em outros bancos. Peguei aqui do Santander, que cobra 1,3, e consegui passar para a Caixa, que está cobrando 1,15. Então você pode sim procurar novos bancos e ver se você consegue fazer essa portabilidade. Ah, Matheus, mas consegui reduzir aqui. Você pode ver que aqui você reduziu, ó, de 518 para 456. Aqui foi de 684 para 442. Aqui foi de 604 para 588. Coloquei aqui bem na realidade. Mas eu ainda tenho cartão de crédito e cheque especial. O que que eu vou fazer com cartão de crédito e cheque especial? Cara, os juros em cartão de crédito e cheque especial é um dos maiores que tem no mundo. No mundo. Então, 7,83% e 7,93%, cara, é um absurdo. É um absurdo. Então, o que que a gente vai fazer nesse caso aqui, depois de você fazer ali toda essa jogada de portabilidade? Você vai vir aqui, falar, cara,
Vou buscar agora o empréstimo, mas com responsabilidade. Isso agora é com responsabilidade, porque veja que como você está pagando menos aqui, você agora já tem mais margem consignado. Então você pode pegar outro consignado e no consignado você vai pagar uma taxa menor. No exemplo que eu dei aqui, foi um empréstimo lá no Daicoval, não tenho relação com nenhum desses bancos aqui, são todos por causa lá do contra-cheque dessa pessoa que eu estou utilizando como exemplo. Peguei um dinheiro lá e olha só a economia disso aqui. Estava devendo 7.500 no cartão de crédito, com juros de 7,83% ao mês, absurdo. E o cheque especial, 1.500. Isso aqui tudo dá mais de R$ 9.000. Fui lá, vi quanto é que estava, vi a questão de empréstimo, vi tudo. Saiu de R$ 9.000 e foi para 5.100. Então a pessoa fez o empréstimo ali, pagou o cartão de crédito, pagou o cheque especial e ficou pagando menos ali. Em vez de ficar pagando isso aqui mensal, tá pagando agora R$ 340. Então eu posso pegar isso aqui de cartão de crédito e cortar, posso pegar isso aqui de cheque especial também e cortar. Então veja que a dívida dessa pessoa mensal já saiu de 5.911 e atualmente está em 3.779. Só fazendo portabilidade essa jogada aí de pegar o empréstimo para pagar o cartão de crédito e o cheque especial. Claro, se o juros for menor e com responsabilidade. Sugiro você ter um acompanhamento com o educador financeiro que ele pode te auxiliar nisso. Claro que ele vai te auxiliar, é você que tem que fazer isso aqui. O educador financeiro não vai fazer por você. Ele te ensina da forma que eu estou te ensinando aqui a fazer tudo isso aqui. Você que tem que colocar a mão na massa, você que tem que fazer. Você não quer uma apostadoria plena? Não quer uma apostadoria tranquila? Então, você que tem que pegar e tudo no papel, fazer isso aqui, ir lá no banco, ver portabilidade, é você que tem que fazer essa parte. O educador financeiro ele vai só te dar essa educação, vai só te passar esse conhecimento. Mas veja que mesmo reduzindo aqui e reduzindo essa parte aqui de pagar menos das despesas, a pessoa ainda está no negativo, para você ver como essa pessoa aqui estava no fundo do poço. Então ela ainda estava negativo. E ela tentou fazer tudo aqui, ó. Então tudo aqui em dívida ela já fez. Todas as portabilidades possíveis ela já fez empréstimo, já tirou o cheque especial. Cara, não usa cheque especial. Vai no banco, pede para você cancelar, eles tiram ali do automático. Não usa. Porque cheque especial, você está achando que você está usando ali, mas os juros é um absurdo de juros. E o cartão de crédito sabe usar com responsabilidade. Não exceda o que você está ganhando no mês. Porque muitas pessoas acham que o cartão de crédito é uma extensão do salário. E não é. E por não ser, muitos acabam se endividando porque começa com uma bolinha de neve pequena. Uma bolinha de neve pequena. Tem pessoas que erraram uma vez nas finanças. Uma vez. Foi o caso dessa pessoa aqui. Ela pegou um empréstimo para mudar ali para uma casa melhor. Depois viu que não conseguia pagar o empréstimo, pegou outro. Então tudo isso foi por causa de uma pequena coisinha. Tudo isso foi por quê? Porque ela deixou a parte emocional controlar. Ela deixou primeiro essa parte que controlar e não a parte racional. Mas vamos continuar aqui. Então a pessoa ainda está no negativo. Saiu muito ó, do buraco, saiu muito, mas ainda está. Então o que, que a gente faz? A gente volta lá para as despesas e tenta dar mais uma espremidinha. Sempre tem como dar mais uma espremidinha, sempre tem como. E aqui vai ser aquela questão agora do sacrifício, que eu chamei aqui de economia do ajuste. Por que economia do ajuste? Porque é uma economia temporária. É uma economia temporária até você resolver isso aqui, ó. No caso dessa pessoa, para ela se aposentar com tranquilidade, é 3 anos de serviço ainda. Então ela vai ter 3 anos de serviço, vai pagar tudo isso. Depois a gente vai montar ali uma reserva de emergência, vai montar ali uma carteira de investimento. Aí sim ela vai ter uma apostadoria plena. Então, nessa parte aqui de finanças dessa pessoa, cara, 3 anos, ela vai estar fazendo tudo isso aqui, fazendo esse pequeno sacrifício para ter no futuro uma aposentadoria plena. Então vamos lá para a economia do ajuste. O que, que a gente tem aqui? Olha só, aqui você vai ver de novo se você pode pagar menos, se você pode dar mais um espremidinho. Então aqui eu tinha colocado, não, eu não posso pagar menos no supermercado. Mas você tem certeza que você não pode pagar menos no supermercado? Comprar ali uma marca mais barata, trocar um produto por outro produto só por um tempo. Isso aqui você viu, essa pessoa vai ficar só 3 anos nisso. Depois vai ter uma aposentadoria tranquila.
Porque veja o seguinte, Matheus, mais 3 anos ainda para a pessoa sair dessa pindaíba? Quantos anos que já fazem que essa pessoa está nessa pindaíba de vida, de ficar ali empréstimo, empréstimo, empréstimo? Tem pessoas que estão aí 10 anos endividado, 15 anos endividado, 20 anos endividado. Você não vai sair das dívidas em um mês. Você vai se organizar e aos poucos você vai sair dessas dívidas. Você não nasceu da barriga da sua mãe já correndo. Você começou ali a cambalear, depois começou a engatinhar, depois começou a ficar de pé e cair. Nas finanças é da mesma forma. Então aqui você precisa dar esse andazinho, né? Essa espremidinha. Então aqui coloquei sim, você consegue sim espremer um pouquinho aqui. Fiz economia de R$ 200. Isso aqui eu fui no mercado, eu mesmo, fui no mercado, peguei uma lista de produtos, fui comparando e cheguei em um valor bem próximo. Foi 198 alguma coisa. Então eu sei que você pode economizar sim aqui na parte de supermercado. Fui andando aqui mais um pouco e vi que você pode economizar onde? Em restaurantes. Aqui eu cortei tudo. Então, ó, 275 mais 275 do outro economia que a gente fez, da outra economia que a gente cortou os restaurantes tudo. Por quê? Porque você está no negativo. Você não pode ficar se dando esse luxo aqui de ir para restaurante o tempo inteiro. Aqui eu coloquei que a pessoa ia no restaurante, ó, os 22 dias úteis do mês, a maioria tem 22 dias úteis, pagando cerca de R$ 25 toda vez que essa pessoa vai. Eu sei que tem pessoas que pagam mais caro, eu sei disso. Eu era uma dessas pessoas que pagava 40 conto no almoço. Então eu sei do que eu estou falando. Então essa parte aqui de você ficar indo, restaurante, 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 cara, eu cortei o dessa pessoa aqui. Aliás, eu cortei não. Eu cortei é uma palavra muito feia. Eu eduquei ela para ela colocar a apostadoria dela com mais prioridade do que ela ficar indo para restaurante. Então, o que foi que ela começou a fazer? Ela tem aqui o supermercado. Então, ela começou a fazer marmita. Nesse caso aqui dele, ele pedia para funcionário, né? Porque ele tinha um funcionário. A funcionária fazia marmita para ele levar. E nisso ele começou a economizar aqui no restaurante. Ele não ia tanto. Aí alguns podem falar: Matheus, mas eu tenho vergonha de levar marmita, marmiteiro, não sei o que, não sei o que. Meus amigos sempre saem para restaurante. Cara, pensa comigo. Pensa comigo. A sua vida e a vida desses seus amigos é totalmente diferente. Sua realidade é diferente, sua história é diferente. Você quer um futuro, qual é o futuro que você quer? Se aposentar plenamente, se aposentar com tranquilidade. Então, se você ficar ligando para essa opinião aqui dessas pessoas, porque você acha que elas vão ficar te dando dinheiro todo mês na sua apostadoria, mesmo que elas gostem de você, elas não vão, porque elas também têm responsabilidade. Você que está se educando financeiramente aqui, você precisa ter isso em mente. Às vezes é necessário fazer um pequeno sacrifício para ter um futuro melhor. É necessário fazer um pouco disso. Porque muitas pessoas já ficaram aí a vida toda estressada porque não faltava dinheiro. Mas aqui não faltava dinheiro. Você viu esse caso aqui. O cara bruto ali ganhava R$ 16.000 e ficou endividado. Então, é educação financeira. Foca nisso aqui. Não precisa ficar com vergonha. Foca na sua realidade e nos seus objetivos. As pessoas estão falando? Deixa as pessoas falarem. Deixa as pessoas falarem. Eu não estou nem aí. O que eu gosto de gente com mais idade é isso, porque vocês realmente não estão nem aí. Então, foca nessa parte. E cortei um pouco também da parte de lazer. Mas veja que eu não cortei tudo. Porque você não pode cortar tudo de lazer. Você não pode cortar tudo. Porque se você tira zero o seu lazer, você fica naquela parte de coisas difíceis. Só trabalha, economiza, paga a conta, não tem nenhuma diversão, começa a ficar depressivo e não tem um objetivo concreto. Você acaba ficando desanimado e volta a se endividar novamente porque foi essa aquela vida que as pessoas geralmente sempre tiveram. Então, sempre que for cortar alguma coisa, sempre deixe uma parte aqui do lazer. No caso, eu cortei só metade, 750. Então, a pessoa ainda tem R$ 750 ainda para curtir o lazer. Fora que ele pode utilizar também essa outra parte que ele cortou e mudar um pouco. Você não precisa ir no cinema o tempo inteiro. Você não precisa ir em pizzaria o tempo inteiro. Você pode ir num parque, pode curtir lá tranquilo com a sua família, pode fazer programas mais baratos. Então você pode sim economizar nessa parte, mas repare que é economizar e essa parte aqui é um ajuste temporário, temporário. Então você não corta o seu lazer todo. Isso aqui é indispensável, não corta. Mas então beleza, vamos lá que a gente fez aqui essa economia do ajuste
E depois dessa economia do ajuste, a pessoa ficou no positivo. Olha só que maravilha, a pessoa ficou no positivo. Quanto foi que ela ficou no positivo? Deixa eu colocar aqui. Já escrevi aqui quanto que ela ficou no positivo. Então veja que o líquido 11.422, as despesas 7.583, que é esse 9.700 menos esses 2.000 aqui e pouco. E as dívidas, a gente saiu desses 5.000 e foi para esse 3.779. Então tá aqui, essa pessoa começou a ficar no positivo. Quanto no positivo? Aproximadamente R$ 59. E você vai agora destinar esses R$ 59 e começar a montar a sua reserva de emergência. É obrigatório você pegar esse dinheiro, você não vai sair gastando à toa. Você vai pegar isso aqui e vai começar a montar a sua reserva de emergência. Por isso que é importante ter um educador financeiro, porque ele pode te orientar nessa parte. Mas vamos entrar aqui dentro que eu vou te mostrar a questão dessa reserva de emergência. E para quem não sabe o que é apenas uma reserva financeira que deve ser utilizada em caso de emergência. Por exemplo, você precisa fazer uma cirurgia e o seu plano de saúde não cobre. Eu já vi servidores nessa situação, tinha que fazer uma cirurgia urgente e não tinha um dinheiro guardado, que é essa reserva de emergência. E o plano não cobria, a pessoa ficou desesperada, foi lá, fez o quê? Se endividou mais, fez o empréstimo para fazer essa cirurgia. Quantas pessoas que você conhece que já fizeram isso? Por isso que é muito importante você se preparar antes. Então, aqueles R$ 59 do cara que eu estava ajudando, ele tem que colocar nessa reserva de emergência. E qual é o valor que precisa ter nessa reserva? E aqui eu te mostro também a questão do valor, porque cada pessoa vai ter um valor diferente. O meu valor é diferente do seu, que é diferente do dele, porque nossas despesas são diferentes. Então aqui, ó, é um valor que seja capaz de bancar as suas despesas mensais fixas por um determinado período de tempo. O ideal é que esse período de tempo seja de 6 a 12 meses. Vou te dar novamente aqui um exemplo. As despesas mensais daquele servidor, daquela planilha, estão aqui, ó, R$ 7.583,17. Isso aqui é todas aquelas despesas mensais dele. Quanto que ele precisa ter de reserva de emergência? Eu peguei esse valor e multipliquei pelo valor mínimo. O valor mínimo é 6 meses. Ele precisa deixar isso aqui guardado, porque quando surgir alguma urgência, ele não vai ter preocupação, não vai ter que ficar fazendo dívida. Vai estar ali tranquilo, cara, tranquilo, porque ele tem aquele dinheiro guardado. E ter esse dinheiro guardado é muito importante. E ter essa reserva é um conhecimento milenar. É um conhecimento milenar. Aqui, ó, nesse livro, chamado Bíblia, tem um cara, para quem não conhece, chamado José. José do Egito. O que ele fez? Ele ajudou o faraó, no período ali de bonança, das vacas gordas, a economizar 20% de tudo aquilo que eles tinham. E começou a economizar, ficou um tempão economizando, 7 anos para ser exato economizando. E depois vieram 7 anos de seca. E eles tinham o quê? Eles tinham uma reserva de emergência. Então, quando o Egito começou a passar por todo aquele sufoco, toda aquela terra começou a secar, o Egito era um dos poucos lugares, ou o único lugar, onde tinha comida durante todo esse tempo. Porque José foi lá, guiado por Deus, e fez uma reserva de emergência. Então, esse é um conhecimento milenar. E não é só um conhecimento milenar, é um conhecimento da própria natureza. Vejamos as formigas. O que elas fazem? No período aí, onde está tranquilo, elas vão lá, começam a pegar os alimentos, começam a armazenar. Começam a pegar alimento, começam a armazenar. Quando muda de clima, que elas não conseguem andar, tá chovendo, aquela coisa toda, elas não conseguem andar, elas têm uma reserva lá dentro. Elas têm comida lá dentro, onde elas conseguem passar durante um bom tempo ali, comendo só aquela comidinha. Então, isso é reserva de emergência. Os animais fazem isso. E é um conhecimento milenar. Então, será que não vale a pena você levar isso em consideração e ter também a sua própria reserva de emergência? Tá, Matheus, eu estou montando aqui agora a minha reserva. Onde é que eu deixo ela? Existem vários investimentos onde você pode deixar a sua reserva. Esse dinheiro, ele precisa estar em investimento onde tem que ter dois pilares. É essencial que tenha esses dois pilares. Então, bem aqui, ó. Segurança, porque tem que ser seguro. Você não pode correr o risco de perder aquele dinheiro. E tem que ter liquidez. O que é liquidez? É a velocidade onde você consegue pegar aquele dinheiro e colocar no seu bolso. Então tem que ter uma liquidez alta, porque você tem que pegar aquilo de forma rápida. E aqui eu separei
alguns tipos de investimento. Temos a poupança, já bem conhecida aí por você, mas na minha opinião não vale muito a pena. Temos a conta remunerada. Vários bancos digitais têm essa conta remunerada, por exemplo, no Nubank, estou usando ele aqui de novo como exemplo, porque lá dentro eu deixo meu dinheiro lá, não deixo na poupança porque rende mais e tem a mesma segurança. Temos o CDB de liquidez diária. O que é CDB? Certificado de depósito bancário. Aqui, nada mais é do que você pegar o seu dinheiro e emprestar o seu dinheiro para o banco. O que você faz com a sua poupança? Você está emprestando dinheiro para o banco. Então, esse CDB e a poupança têm a mesma proteção e o CDB rende mais. Temos o Tesouro Selic. O que é o Tesouro Selic? Ele é um dos investimentos mais seguros que a gente tem no país. Na minha visão, é até mais seguro do que a poupança. E o que é esse Tesouro Selic? É você pegar o seu dinheiro e emprestar esse dinheiro para o governo. E o governo vai garantir aquele dinheiro. Ele não vai te passar a perna nisso, porque não é só você que vai estar emprestando dinheiro para ele. É muita gente, muitos investidores emprestando dinheiro aqui para o governo através do Tesouro Selic. Então, eles não vão deixar de te pagar, eles têm que te pagar. Então, fica tranquilo que esse é um dos investimentos mais seguros que tem e rende mais do que a poupança. Vou te dar um exemplo agora, vou fazer aqui uma pequena comparação entre a poupança, a conta remunerada e o Tesouro Selic. Eles têm segurança? Todos eles têm a segurança. A poupança tem o fundo garantidor de crédito, porque você já se perguntou o que acontece com a sua poupança se o banco falir? Pois é, se o banco falir, temos o fundo garantidor de crédito, que te paga aí até R$ 250.000 se você estiver lá dentro na poupança. Temos a conta remunerada, mas aqui você precisa ativar lá dentro o famoso RDB, e aí vai ter essa mesma segurança. Vai ter essa mesma segurança. Temos o Tesouro Selic, que é você pegar o seu dinheiro, emprestar o seu dinheiro para o governo. E o que é o Tesouro Selic? Selic é a taxa de juros básica do país, é a taxa mãe. Então, se essa taxa está subindo, você está ganhando mais. Se essa taxa está decaindo, você está ganhando menos. Mas olha só, aqui tem a garantia soberana. Qual é a rentabilidade? E aqui a gente já vê que a poupança não é tão vantajosa assim. Você pode ter a poupança, você pode ter a poupança, você viu. Temos aqueles poupadores. E aqui eu já entrei já nesse terceiro tipo de pessoa, que são as pessoas poupadoras. A gente já saiu das endividadas, saiu da sobra zero, porque você viu que você pode cortar a despesa. E agora a gente está indo para as pessoas poupadoras, porque você pode rentabilizar mais o seu dinheiro. Eu sei que você já tem mais educação financeira, então você pode buscar rentabilizar esse dinheiro. E como é que você faz para rentabilizar esse dinheiro? Temos aqui, ó, a poupança. O que é a poupança? Ela não rende 0,5% igual a pessoa fala. A poupança antiga gera isso. A de hoje, a poupança nova, que é a que a gente está usando hoje em dia, ela está rendendo atualmente 70% da taxa Selic. Ou seja, tem essa taxa de juros básica do país, que é essa taxa Selic. O Copom, que é o Comitê de Política Monetária, a cada 45 dias se reúne para ver se mantém essa taxa, se aumenta ou se diminui. Então, quando essa taxa está abaixo de 8,5%, ela está rendendo o quê? A poupança está rendendo 70% dessa taxa Selic. Então, se a taxa Selic tiver 5%, a poupança vai estar rendendo 70% disso apenas, não vai estar rendendo 0,5%. Vai ser 70% desses 5 que a taxa Selic está rendendo. Beleza? Até aqui chegamos no acordo. Eu acho que você entendeu. Temos a conta remunerada, que rende aproximadamente 100% da taxa Selic. E temos o Tesouro Selic, que está rendendo 100% da taxa Selic. Então, o que você prefere? 70% da taxa Selic ou 100% da taxa Selic? Calma aqui, eu vou te dar um exemplo financeiramente para você ver essa diferença. E o prazo para render? Outra questão que a poupança perde, porque a poupança só rende a cada mês. Você precisa deixar ali o seu dinheiro o mês inteiro para render alguma coisa. Ah, ficou lá 14 dias, 29 dias. Cara, 29 dias o seu dinheiro realmente não rendeu nada, porque a poupança só rende depois que passa um mês. Já na conta remunerada começa a render no primeiro dia, já o Tesouro Selic começa a render também no mesmo dia. Então, passou um dia, já está rendendo. Diferente da poupança que precisa demorar 30 dias para render, depois mais 30 dias, porque só rende de 30 em 30 dias. Então isso é muito ruim. E o valor mínimo? O valor mínimo aqui na poupança, 1 centavo. Conta remunerada também, 1 centavo. E no Tesouro Selic, da última vez que eu vi,
estava em R$ 108,16. Então, para você investir aqui no Tesouro Selic, só através desses tipos aqui de múltiplos. 108, 216 e assim vai indo, só através desses múltiplos. E outra questão, imposto de renda. Na poupança, a gente sabe, não tem imposto de renda, mas na conta remunerada tem imposto de renda e no Tesouro Selic tem imposto de renda. Mas acredite, mesmo com imposto de renda, eles são melhores do que a poupança na questão de rentabilidade. A segurança basicamente a mesma e rende mais. E aqui eu coloquei só uma observação, quando a taxa Selic está acima de 8,5%, aí sim a poupança passa a render 0,5% ao mês. Mas atualmente a taxa Selic está menos do que 8,5%, então está rendendo 70% da taxa Selic. E vamos lá para aquele exemplo que eu falei para você que ia te passar a respeito de dinheiro. E aqui é muito simples, escrevi aqui Tesouro Direto, taxas, já vai aparecer aqui para você no Google. Então vim aqui, clico e vamos fazer uma pequena comparação. E aqui a gente tem vários tipos de tesouro. Tem o tesouro pré-fixado, tem o tesouro Selic e tem o tesouro IPCA. Cada um serve para uma coisa diferente. Hoje eu vou explicar aqui para você o tesouro Selic. O restante eu ensino para os meus alunos lá no programa de apostadoria plena. No final eu te passo mais detalhes a respeito desse programa. Então vamos ver aqui o Tesouro Selic. Ele está rendendo a Selic mais uma taxinha. Hoje ele está em 108,27. Isso aqui vai variando de acordo aí com o mercado financeiro, vamos dizer assim. Então vou fazer uma pequena simulação só para você ver qual a diferença do Tesouro Selic, mesmo com imposto de renda, e a poupança. Vou colocar aqui quanto que eu quero investir hoje e vou colocar aproximadamente R$ 500. Falo aproximadamente porque você sabe, né? É através dos múltiplos daqueles 108, 216, enfim. Vou colocar aqui R$ 500 só para você entender como é que funciona. Vou clicar aqui em simular e veja, olha só essa diferença, olha só isso aqui. Então temos o resultado estimado, isso aqui é uma estimativa porque essa taxa aí Selic está aumentando, então pode ter mais, pode ter também um pouquinho menos. Então vamos ver, o valor bruto, está aqui o valor bruto, está aqui o imposto de renda e as taxas que você paga por investir aqui nesse tesouro. Chegou em 38.588, que é o que está aqui em cima, 38.588. Quis te mostrar isso aqui para ver que isso aqui já tem desconto de imposto de renda. Então veja que ele rende mais do que a poupança. Deixa eu aumentar aqui. Olha só a poupança aqui, R$ 37.371. Ou seja, a diferença aqui de aproximadamente R$ 1.200. R$ 1.200. E só para a gente ver os detalhes, eu sempre gosto de ver essa questão aqui de detalhes, eu acho importante. Olha quanto que a pessoa investiu. A pessoa investiu 33 mil. Beleza, se ela investiu 33 mil, o resto é lucro. Aqui no Tesouro, no Tesouro Selic, ela pegou R$ 5.588,24 de lucro. E aqui, quando a gente tira aqueles 33 mil que a pessoa investiu, fica com 4.371. Ou seja, Tesouro Direto, mesmo com imposto de renda, isso aqui é bem tranquilo de declarar. Eu ensino lá no meu programa Apostadoria Plena. Mesmo com isso aqui, está rendendo mais do que a poupança. Então, aqui você pode colocar a sua reserva de emergência. Pode deixar, se você quiser também, uma parte na poupança. Deixa uma parte na poupança, deixa uma parte aqui no Tesouro Direto. Particularmente, eu tenho um pouco na poupança, tenho um pouco no Tesouro Direto, tenho um pouco na conta remunerada. Então, você pode fazer tudo isso com a sua reserva de emergência. E agora vamos dizer que você já montou a sua reserva de emergência. Passou ali 1 ano, 2, 3 anos e você já montou a sua reserva. No caso aqui desse cara, ele tem que ter 45 mil. Então veja aí quanto que você tem que ter na sua reserva de emergência. Beleza. Então vimos que ele estava aqui todo lascado, começou a juntar aqui um dinheiro. Então ficou um tempo juntando isso aqui. Foi acabando os empréstimos dele, ó, você pode ver que tem parcelas diferentes, então passou aqui 15 meses. Esse valor aqui, ele continuou fingindo que está com esse empréstimo e colocando nessa reserva de emergência. Passou
17 meses, ele ficou pegando esse 125, fingiu que estava devendo e continuou colocando nessa reserva de emergência. E passou esses 3 anos, ele montou a reserva dele. Conseguiu juntar R$ 45.753,58. E isso sem os juros lá do Tesouro Selic, porque ele não vai ficar só deixando aqui embaixo do colchão, só deixando na poupança. Ele vai pegar isso aqui e colocar lá dentro do Tesouro Selic. Você viu, o mínimo é 108. Então, o que ele faz? Ele junta 2 meses e inverte, junta 2 meses e inverte. Conforme eu falei, tudo isso aqui, ó, que foi acabando as parcelas, ele foi fazendo o quê? Ele foi fingindo que estava pagando ainda essa dívida e investindo, e investindo. E em 3 anos, ele vai sair dessas dívidas, vai ter uma reserva de emergência de mais de R$ 45.000 e vai poder se aposentar tranquilamente. E repare uma coisa. A quantidade de parcelas aqui, ó, a maioria vencia em 3 anos. Então, isso aqui, cadê a nossa economia do ajuste? Lembra daquela economia temporária, que foi uma economia de aproximadamente R$ 1.000? Então, em 1 ano e meio, ele ficou economizando naquela parte ali da economia do ajuste. Depois de 1 ano e meio, ele já excluiu aquilo ali, voltou ao normal, tirou aquela economia do ajuste. Então, isso aliviou ele um pouco. E em 3 anos, vai se livrar das dívidas e vai ficar gastando basicamente só isso aqui. E vai ter um dinheiro ainda para ficar viajando, para investir em conhecimento, para investir também no Tesouro Selic, para aumentar cada vez mais essa segurança dele, para ele ter, conforme eu falei, uma aposentadoria plena. Só que aqui tem um porém. Esse servidor, ele está na ativo se preparando para a aposentadoria. E como você já deve saber, quando a gente aposenta, a gente passa a ganhar um valor menor, porque tira algumas coisas ali, como por exemplo, a alimentação, abono de permanência, e muitos ficam com receio daquilo não dá para cobrir o quê? As despesas. E vamos ver o caso desse servidor aqui que eu peguei como exemplo. Eu fiz uma planilha onde eu já calculei, tá aqui, ó, onde eu já calculei a previdência dele aposentado e o imposto de renda que ele tem que pagar quando ele estiver aposentado. Aqui eu vou tirar junto com vocês o que ele não vai receber quando ele estiver aposentado. Vou tirar o alimentação, então tá zero alimentação. Vou tirar o abono de permanência, tá aposentado, né? Não recebe abono de permanência, então vou tirar também. E para ficar um pouco mais crítico a situação dele, vou tirar até o per capita. E ele passa a ficar com o líquido, que é a receita dele menos esses obrigatórios, de R$ 9.950,68. Será que isso vai dar para esse servidor se sustentar e pagar todas as despesas? É isso que a gente vai ver agora, porque eu sei que tem muitos aposentados que ficam com esse receio. Então vamos lá ver. Ele tem isso aqui, ó, de despesa, mas ele fez aquela primeira economia, então ele fez essa economia aqui, a gente tem que colocar ela, né? Isso quer dizer que as despesas mensais desse servidor são isso aqui, R$ 8.608,17. Vamos pegar isso e passar para cá, que são essas as despesas mensais dele. Então pode ver que cobre. Olha aqui, está cobrindo as despesas. E ele ainda fica com o valor, deixa eu só arrumar aqui certinho. E ele ainda fica com um valor de R$ 1.342,51 para fazer o que ele tiver que fazer. Pode investir em conhecimento, é muito importante, eu sempre fiz isso. Investir em conhecimento, fazer curso, fazer alguma coisa. Pode separar uma parte para aumentar o lazer, fazer viagens, pegar uma parte e investir, né, para rentabilizar e conservar o seu patrimônio. E repare que ele vai ter isso aqui, vamos dizer assim, de sobra por mês, sendo que ele já se livrou das dívidas e vai estar com R$ 45.753 investidos ali na reserva financeira dele. Então esse cara vai ter o quê? Uma aposentadoria plena. Beleza, qual é o próximo passo? O próximo passo é você definir agora o seu orçamento. É você fazer um orçamento aí, de novo é com você, tem que dar uma olhada aí e escrever. Porque o que é orçamento? É você definir aí a quantidade de postagem que você vai gastar em cada um.
E aqui também eu trouxe um exemplo. Vejamos como que estava esse servidor ali daquela planilha. Vou entrar aqui, olha só como é que ele estava. Esse aqui é o salário dele, é o líquido dele. E quando a gente coloca aqui o orçamento que ele estava, e quando a gente puxa isso aqui para baixo, a gente vê que está passando do branco, está passando do salário dele. Então ele estava no negativo, ó, ele estava no negativo. E qual é o certo? O certo é ter esse aqui, ó. Quando você pega esse que está aqui embaixo e tenta encaixar no salário, você pode ver que encaixa certinho, ó. Encaixa certinho, não fica faltando nada e não fica sobrando nada. É o famoso orçamento sobrevivência LCID. O que que é sobrevivência LCID? Sobrevivência é uma parte do seu orçamento que é tudo aquilo que você tem que gastar ali no mês. Supermercado, moradia, água, luz, que inclui aí na moradia, esse tipo de coisa. E o LCID? L é de lazer, C é de conhecimento, você tem que investir também no seu conhecimento para não ficar parado. Pode ser qualquer coisa, faz um curso, faz um jogo aí que você sempre quis fazer, sei lá, dominó, esse tipo de coisa, mas foca no seu conhecimento, porque no momento que você parar de utilizar isso aqui, ó, os neurônios começam a não servir mais para nada e começam a definhar. Definhando, você vai ficar ali, como a gente já sabe, aquele idoso bem fraquinho, bem, vamos dizer assim, ignorante. Não falo ignorante no sentido de ser grosso, mas ignorante intelectualmente. Então, foca no seu conhecimento, é muito importante isso aqui. Não é porque você está aposentando que a vida está parando. Olha o tanto de conhecimento que a gente tem no mundo. Foca em alguma coisa que você sempre quis aprender. Então, uma parte aqui em conhecimento, outra parte em investimento. Você tem que focar em investimento. Eu vou entrar nisso agora no próximo tópico. Então, foca nos seus investimentos, monta um patrimônio bonitinho, faz aí essa sua reserva de emergência e multiplica o seu patrimônio através dos investimentos. E o último, doação. Separa uma parte do seu orçamento para doação. Não precisa ser igreja. Quando eu falo doação, geralmente o pessoal pensa em igreja, né? Mas não precisa ser em igreja. Doa para uma instituição de caridade, doa para uma família que está precisando. Porque, na minha convicção, de acordo com Napoleão Hill, eu tenho um monte de livro aqui atrás, ó. A Ciência do Sucesso me ajudou muito nessa questão de mentalidade. O Homem Mais Rico da Babilônia me ajudou também muito. Pai Rico, Pai Pobre, cara, um clássico na educação financeira. Como organizar a sua vida financeira, do Gustavo Cerbasi, já bem conhecido. O jeito Warren Buffett de investir. Lembra daquele maior investidor de todos os tempos que eu comentei um tempo atrás? É esse cara. Então, peguei um livro aqui falando dele. O Investidor de Bom Senso. Lembra dos investimentos de ETF? Aprendi muito com esse livro. De novo, outro livro do Warren Buffett para aprender a analisar ações. E um livro gigantesco. Olha o tamanho desse livro. Gigantesco, mais de 600 páginas, falando o quê? O investidor inteligente. E não são só esses aqui que eu leio, tem um monte que eu leio online aqui também. Então, na minha visão, que eu pego a visão desses caras agora e trago para mim, quando você faz o bem, de alguma forma o universo te retribui com o bem. Então, não precisa ser aquela pessoa necessariamente que vai te dar aquele retorno. Muitas vezes nem é, mas outras pessoas. Eu tenho na minha vida muitas pessoas que me doaram muitas coisas. Eu não falo só a respeito de dinheiro. Fala a respeito de um conhecimento, fala a respeito de sabedoria, a respeito de uma experiência de vida. Então, separe uma parte do seu orçamento. Tente aí, quando você sair daquelas dívidas, separe uma parte e doa. Claro, eu tenho certeza absoluta que isso vai fazer enorme diferença, não somente na sua vida, mas na vida também dessas famílias que vai estar recebendo esse dinheiro. E não fica esperando nada em troca. A gente não dá esperando nada em troca. Doa com o coração aberto, tranquilo. Tenho certeza que o universo vai recompensar por isso. Vamos abrir essa parte aqui de sobrevivência só para você entender aqui. Vou pegar aqui um gráfico, fiz um gráfico bonitinho. Coloquei aqui orçamento ideal, porque isso aqui seria o orçamento ideal na minha visão. Mas vai depender aí da sua vida, cada pessoa tem uma realidade diferente. E aqui eu coloquei 50% para sobrevivência, são todos esses gastos mensais que você teria. 20% em lazer, pode ver, ó, lazer é muito importante. 20% para lazer, para você se divertir, para você guardar, para você viajar com a sua família, para você dar presentes, então 20%. 10% de investimento para você economizar e rentabilizar o seu patrimônio. 10% de conhecimento. Busca isso aqui, cara, busca fazer alguma coisa.
Essa aqui é uma sugestão, vai da sua realidade, busca fazer alguma coisa, manter a mente sempre trabalhando. E 10% também, isso aqui é muito pessoal, mas na minha visão eu acho muito importante, 10% em doação. Então a pessoa saiu da dívida, olha só, a pessoa está saindo da dívida e já está até doando, para você ver como é que funciona a parte de educação financeira. Por isso que é muito importante você fazer isso. E não existe só aquele investimento, Tesouro Selic, conforme eu falei. Existem vários tipos de investimento. Vou apresentar aqui para você alguns. Existe, olha só, dois tipos, de renda fixa e de renda variável. Investimentos de renda fixa costumam ser mais seguros, não tem tanta rentabilidade, mas são mais seguros. Já na renda variável, os investimentos são um pouco mais arriscados, mas tem possibilidades melhores de retorno. Deixa eu aumentar aqui para tirar aquela letrinha ali. Tem chances maiores de retorno. Aqui na renda fixa eu coloquei alguns exemplos. Por exemplo, Tesouro Direto é você emprestar o seu dinheiro para o governo. E lá dentro do Tesouro Direto tem três tipos: o Tesouro Selic, que você já viu, o Tesouro IPCA e o Tesouro Pré-fixado. Cada um serve para uma questão específica. Temos o CDB, Certificado de Depósito Bancário, você emprestar dinheiro para banco. Temos a LCI, a LCA, temos o RDB, que você pode ativar aí em caso de conta remunerada. Então, todos esses aqui são investimentos de renda fixa. Não rendem tanto, mas te dão segurança. E vemos agora a renda variável, que tem a possibilidade de retornos maiores. E aqui temos ações. O que são ações? São partes de empresas negociadas na Bolsa de Valores. Quando você ouvir Bolsa de Valores, Ibovespa, é o índice da Bolsa de Valores, o que que é isso? Lá dentro são negociados muitas coisas. É como se fosse um mercado. Bolsa de Valores é como se fosse um mercado. Mas você não compra uma fruta ou uma roupa. Você compra partes de empresas. Então, por exemplo, Lojas Renner, você pode comprar uma parte. Magazine Luiza, você pode comprar uma parte. Banco do Brasil, Santander, Itaú, Bradesco, Centauro, Taesa, várias empresas você pode comprar uma parte lá dentro da Bolsa de Valores através das ações. E você tem grandes vantagens em fazer isso. Primeiro que lá você não precisa de muito dinheiro para investir. Com R$ 10, R$ 15 você já investe. E você, além de ganhar com a valorização dessas ações, você pode ganhar também uma parte do lucro. Então a empresa tem lucro, ela pega e divide entre todos os seus acionistas e te paga ali proporcionalmente conforme a quantidade de ações que você tem. Então, sou investidor de ações, sou investidor aqui de renda variável, também sou investidor de renda fixa. Acredito que um bom investidor tem que ter um pouco em cada. Tem pessoas que têm 10% em um, 90% em outro, vai depender do seu perfil de investidor. Eu tenho 90% aqui praticamente em renda variável e 10% em renda fixa. Você, como vai começar agora aos poucos, começa com 90% em renda fixa e 10% em renda variável para ir acostumando. Claro, sempre acompanhado de educador financeiro para te dar essa orientação. Vamos continuar aqui. Temos os fundos imobiliários, também são negociados na Bolsa de Valores. O que são fundos imobiliários? Temos vários tipos, vou tratar aqui de um tipo específico, que são participações em empreendimentos físicos. Então você ganha aluguel investindo pouco dinheiro através de fundos imobiliários. Porque esse fundo imobiliário ele tem um shopping, por exemplo, tem galpões logísticos e eles alugam para grandes empresas. Aquelas empresas pagam aluguel e você, quando compra uma cota de um fundo imobiliário, você começa a pegar aquele aluguel. Logicamente, o seu investimento vai ser igual ao seu retorno. Você que tem uma cota vai ganhar proporcional, se você tem 10 cotas, você vai ganhar proporcional a essas 10 cotas. Temos também os ETFs, basicamente fundos de índice, ou seja, são investimentos que seguem carteiras teóricas, carteiras de investimento teórico. Então, se tem, por exemplo, o Ibovespa, tem um ETF que vai seguir o Ibovespa. Temos empresas pequenas, tem um ETF que vai seguir ali empresas pequenas. Ele é como se fosse um pacote com vários tipos de ações lá dentro. Temos também investimentos no exterior, que é um pouco mais avançado. Isso aqui eu não trato no programa de apostadoria plena, trato em outro tipo de curso. Aqui dentro são investimentos onde você pode investir não somente aqui no Brasil, mas também no exterior. Tudo isso aqui eu falei em relação ao Brasil. Mas você pode investir, por exemplo, na Bolsa de Valores nos Estados Unidos. Não é tão difícil assim e você nem precisa saber inglês para isso. E lá você pode comprar também ações de grandes empresas como a Amazon, a Apple, várias empresas assim de renome. Temos ETFs lá também.
Temos imóveis físicos, onde você também pode comprar participação. Então, olha só essa gama de investimento que a gente tem. O ideal é sempre diversificar um pouquinho, mas vai de acordo aí com o seu perfil de investidor. Claro, isso aqui seria importante você ter um acompanhamento de educador financeiro para te orientar mais de perto em relação a isso. Mas como que você faz para investir? Ah, Matheus, eu quero investir tanto em renda fixa, Tesouro Selic, Tesouro Direto, ações, imobiliários. Como que faz para investir? Cara, é muito simples. É só você abrir conta em uma corretora. Vou entrar aqui, que é uma das corretoras que eu utilizo, que é a Clear. Coloquei aqui, ó, Clear Corretora. Vou entrar aqui no primeiro link e é muito simples de você abrir conta. Não precisa pagar nada para abrir conta. Você clica aqui em abrir sua conta, vai abrir um campo para você preencher os seus dados pessoais. Você preenche os seus dados, fica com a sua identidade aí do lado, porque às vezes eles pedem para você mandar uma foto do seu documento só para eles confirmarem lá. Isso aqui, cara, na minha visão, é até mais seguro que banco, porque eles te passam muitas senhas. Você cria uma senha para entrar, você cria uma senha para investir, demora um pouquinho até você pegar os seus investimentos. Então isso aqui, na minha visão, é mais seguro até do que banco. Então fez isso, logou, lá dentro tem tudo que você precisa para fazer os seus investimentos. Tanto no Tesouro Selic, onde eu ensinei para vocês basicamente tudo, quanto também para aqueles outros tipos de investimento. Então vamos lá, que eu vou te mostrar na prática como é que você faz esses tipos de investimento. Estou aqui dentro do site da corretora, no caso aqui a corretora Clear, não tenho nenhuma relação comercial, é apenas uma das corretoras que eu invisto através dela. Vou colocar aqui meu CPF, minha data de nascimento e minha senha, e já eu te mostro dentro lá da plataforma. Estou aqui dentro da corretora, vou até mudar minha foto para o outro lado para ficar mais fácil de você ver aqui a plataforma inteira. Então, para investir lá no Tesouro Selic, que foi aquele investimento que eu te ensinei, é o investimento mais seguro que a gente tem aqui no país. É só você vir aqui em menu, depois de menu, você vem aqui em Tesouro Direto, vai estar aqui do lado, ó, Tesouro Direto. Beleza, vem em Tesouro Direto, aqui vai carregar um pouquinho e vai aparecer para você todos aqueles tipos de investimento, ó. Tesouro IPCA, Tesouro Pré-fixado, vai aparecer tudo aqui. Mas como eu estou te ensinando a mexer no Tesouro Selic, vou te mostrar por ele. Do resto, é da mesma forma, é da mesma forma que investe. Vou pegar aqui esse Tesouro Selic 2027. Olha só para você ver como é que é simples. É só você vir aqui e clicar em investir. Quando você clica aqui em investir, ele vai aparecer essa aba aqui para você, falando qual é o valor mínimo que você tem que ter. Ó. No caso aqui, R$ 108,29. E aqui você coloca o valor que você deseja aplicar. Por exemplo, eu quero aplicar só R$ 108,29. Não tem como você aplicar menos do que isso. E para aplicar mais, é só em questão de múltiplos. Por exemplo, se eu coloco aqui R$ 220, ele não vai deixar eu colocar R$ 220. Ele vai deixar eu colocar o quê? R$ 216,59, que é esse 108,29 vezes 2. Ele não vai deixar a gente colocar diferente aí de múltiplo e nem menos de R$ 108,29. Então você preenche aqui a quantidade de dinheiro que você quer investir aqui no Tesouro Selic. Depois você vem aqui e informa a sua assinatura eletrônica, isso aqui é a sua senha de investimento, e depois você clica em investir. Fez isso, o dinheiro vai sair daqui da conta da corretora e pronto, você fez o seu investimento no Tesouro Selic, acabou de pegar o seu dinheiro e emprestar para o governo, que tem aí a garantia soberana. E para quem ficou na dúvida de como coloca dinheiro aqui na corretora, toda corretora tem uma conta bancária. Então, logo que você entra, não posso te mostrar aqui porque é confidencial, né? Mas logo que você loga, vai aparecer a sua conta bancária da corretora. Depois é só fazer uma transferência simples. O dinheiro cai aqui e você pode investir aqui no Tesouro. Tem esse Tesouro Selic aqui, tem esses outros que para investir da mesma forma, basta clicar aqui em investir. Pode ver que é pouco dinheiro, ó. Esse aqui, por exemplo, eu vou pegar um que eu gosto, que é o Tesouro IPCA 2035. Olha só quanto que você precisa. Vou aumentar aqui para você ver. Cadê? Tá aqui, ó, 2035. Você precisa de apenas R$ 38,51. Então, com pouco dinheiro, você pode sim começar a investir. Tá, Matheus, mas eu quero investir em fundos imobiliários, eu quero investir em ações, como é que eu faço? Aqui eu sugiro que sejam investimentos para o longo prazo, para você ficar aí recolhendo esse lucro
principalmente nos fundos imobiliários que pagam aí mensalmente aluguel. Não recomendo ficar comprando e vendendo o tempo inteiro porque isso desgasta muito. Mas vai depender de você, é apenas a minha sugestão. E aqui é da seguinte forma para você investir. Pode ver que não é complexo. Vou clicar aqui em menu novamente e depois eu venho em Swing Trade. Aqui eu vou investir tanto em ações quanto em fundos imobiliários. Então, vai carregar aqui e veja que simples. Aqui tem algumas ações e fundos imobiliários que eu já separei. Quando você vê assim, ó, com essas letrinhas em final 3 ou 4, são ações, são partes de empresas. Por exemplo, quanto que custa uma ação do Banco do Brasil? R$ 29,36 agora. Por que eu falo agora? Porque isso aqui varia. Porque olha só como é que está aqui dentro. Deixa eu abrir aqui para te mostrar. Ó. Tem gente querendo comprar por valores diferentes e tem gente querendo vender por valores diferentes. Então isso aqui fica subindo e descendo o tempo inteiro. Mas se você compra, deixa para o longo prazo e escolhe boas empresas, isso aí no longo prazo sempre vai subir. É assim que funciona com bons investimentos. E aqui tem outras empresas, não tem só o Banco do Brasil. Tem outras aqui, ó, tem o Itaú, tem a Sul América, Odontoprev. Cara, tem várias empresas que você pode comprar aqui e olha só a diferença de preço. Cada uma tem o seu preço porque cada uma, logicamente, tem um tamanho, tem um setor e tem lucros diferentes. No caso aqui da Odontoprev, cara, com R$ 13,32 nesse momento, você poderia comprar uma ação. Lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento, estou usando isso aqui apenas como exemplo para fins didáticos. Beleza, então isso aqui são ações, partes de empresas. E fundos imobiliários? Cara, tá aqui, ó. Fundos imobiliários são esses aqui que terminam com o final 11. Por exemplo, CPTS11 é um fundo imobiliário. VILG11 é um fundo imobiliário. VISC11 tá aqui, ó, é um fundo imobiliário. Tem vários fundos imobiliários de vários segmentos. Segmento de shoppings, galpões logísticos, lajes corporativas. Tem vários tipos. No caso desse VISC11, é um fundo imobiliário onde ele tem participação em vários shoppings. Então você aqui com R$ 102,13, compra uma cota desse fundo e você passa a ganhar aluguel mensalmente dos imóveis que o VISC11 possui. Então, para isso que serve fundos imobiliários. E só para deixar claro aqui, tem algumas ações que têm o final 11, como por exemplo aqui a Taesa. Tem algumas que têm o final 11. Mas falei desse jeito só para você entender. Então, esses aqui são fundos imobiliários e esses aqui são ações. Cada um tem o seu valor, cada um tem o seu tamanho, cada um tem o seu segmento. Mas você viu, com pouco dinheiro você pode sim começar a investir. E para você que se interessou em investir, eu vou deixar aqui alguns cuidados que você deve tomar, alguma prevenção, né, que você deve tomar. Por exemplo, nunca informe seus dados pessoais por telefone ou clique em links que desconhece. Por quê? Porque tem muitos pilantras aí, eu vou falar pilantra aqui mesmo, bandidos, que ligam para você, falam que são de um banco, falam que são aí de uma instituição financeira e pede os seus dados. Cara, banco não faz isso. Não passa os seus dados. Simplesmente vai lá e desliga. Se você quiser falar com o banco, você mesmo liga para o banco. Pega o número lá certinho, número oficial, ou até mesmo vai lá no banco para confirmar isso. Mas nunca passe seus dados pessoais, nunca passe quando alguém te ligar falando que é de um banco. Ainda mais senha de alguma coisa. Nunca passe. Ah, tem um link aqui de um banco, cara. Banco também não manda esse tipo de coisa. Banco não manda esse tipo de coisa. Então, não clique em links que você não conhece ou que você acha suspeito. Não clica. Outra questão, não existe investimento que rende 2, 3, 4 ou mais por cento ao mês garantido. Se te prometerem isso, é golpe. Tenho certeza disso. Porque o maior investidor do mundo, o maior investidor de todos os tempos, conseguiu uma média de 1,5% ao mês. Se você for investir, por exemplo, em renda variável, em ações, você pode ganhar 2, 3, 4%. Claro, você pode ganhar. É garantido? Não é garantido. Não é garantido. Pode subir, mas também pode cair. Então, se alguém te promete essa rentabilidade aqui garantida, garantida, cara, só sai fora, só sai fora. Certeza que é golpe. Se te oferecerem mais de 20% ao ano, sai fora que é muito suspeito. É muito suspeito. Outra coisa, nunca informe a senha do seu cartão de crédito para terceiros. Porque eu vejo também vários golpistas, o que eles fazem? Liga para a pessoa, fala que o cartão da pessoa está vencendo, fala que alguém vai ir lá, fala que vai mandar um motoboy. O motoboy pede o seu cartão e pede a senha para eles
alterar alguma coisinha ali. Cara, não cai nessa. Nunca passa a sua senha para ninguém. Nunca passa a sua senha, ainda mais para pessoas que você não conhece. Outro golpe também muito conhecido, muito praticado. Bancos não te pedem dinheiro para que você possa fazer empréstimos. Porque eu vi outro dia na televisão o seguinte: pessoas tentando fazer empréstimo e a pessoa fala: não, você paga isso aqui pra gente que a gente vai te liberar empréstimo. Cara, banco não faz isso. Se você quer empréstimo, eles veem se você tem baixa, vê toda uma questão ali, mas nunca te pedem dinheiro antecipado para você pegar empréstimo. Até porque se você está pegando empréstimo, você está lascado, né? Você está precisando de dinheiro. Então, não passe dinheiro sempre que o pessoal te pedir dinheiro aí para adiantar, vamos dizer assim, para você pegar o empréstimo. Outra coisa, isso aqui não é golpe, é só uma precaução. Não confie cegamente no seu gerente do banco. Conforme eu falei, o gerente do banco, aquele funcionário do banco, ele é o quê? Ele é funcionário do banco. Ele não é seu amigo. Ele não está nem aí para sua vida financeira. Ele tem que bater metas. Cara, os bancários sofrem uma pressão gigantesca. Eu conheço pessoas ali do setor bancário. Eles sofrem uma pressão gigantesca para bater metas. Então, muitos deles oferecem serviços que não são necessariamente os melhores para você. São os melhores para o banco, para o cara ali. Tem que bater a meta, ele está sendo forçado aquilo, vamos dizer assim. Ele está sendo pressionado para bater aquela meta. Então, se a pessoa te oferecer, por exemplo, um título de capitalização, vejo muitas pessoas fazendo isso. Cara, é a pior besteira que você pode fazer. Porque título de capitalização não é investimento. Ele é pior do que a poupança. Ele é pior do que a poupança. Se a poupança rende 70% da taxa Selic quando ela está abaixo de 8,5%, o seu título de capitalização rende muito menos do que isso. Por quê? Por que que o gerente do banco, aquele funcionário do banco, te ofereceu isso? Porque ele tinha que bater metas. Por que que eu sei disso? Fiz aquele curso de habilidades bancárias, conheço alguns amigos, tenho alguns amigos bancários, mas para isso aqui eles já sabem, né? Eu fico até brincando com eles porque eles sabem como é que funciona e realmente é dessa forma. Vou te dar um exemplo aqui da minha vida pessoal. Quando eu estava todo lascado, devendo pra caramba, aí eu comecei a estudar sobre educação financeira. Que foi que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz foi ir no banco tentar renegociar. Tava com dinheiro já bom, então eu já ia lá me livrar de algumas dívidas. Fui lá para tentar pagar tudo, cartão de crédito, cheque especial, essa merda toda. O que que o gerente do banco queria fazer? Aumentar meu limite de cartão de crédito. Eu tinha pedido para aumentar o limite? Eu não tinha pedido. Eu tinha pedido ali os meus extratos das minhas dívidas, que eu ia pagar, e o cara vem com essa de aumentar o limite de cartão de crédito, de oferecer um serviço aqui, de oferecer um título de capitalização ali. Por quê? Não é que ele seja ruim. Ele é um trabalhador assim como eu, assim como você. Ele tem que bater o quê? Ele tem que bater metas. E para fazer isso, ele tem que vender produtos que não são tão bons para você. Então, não confie cegamente no seu gerente. Se ele te oferecer alguma coisa, fale que vai pensar, estuda um pouco em relação àquilo e veja se realmente é o melhor investimento para você. Então, não confie cegamente aí. São todos esses cuidados aqui que você deve tomar em relação a golpes financeiros e em relação a preocupações. Isso aqui do gerente não é um golpe financeiro, por favor, não confunda isso aqui. Isso aqui não é um golpe financeiro. É apenas uma preocupação que você deve tomar porque ele é funcionário do banco e não o seu funcionário. E agora, entrando no meu programa Aposentadoria Plena, eu me baseei em 6 pilares. Uma paz, porque educação financeira, se você tem uma boa educação financeira, você tem paz, você tem bem-estar, você tem qualidade de vida, você realiza sonhos porque você tem um dinheiro sobrando, você tem uma reserva de emergência, você tem investimentos. Isso te ajuda na sua felicidade, pode ter certeza que você tem uma boa educação financeira, vai te ajudar na sua felicidade, você vai ficar mais tranquilo. E ajuda no seu legado. Como você quer ser lembrado? Daquela pessoa que sempre viveu endividada, estressada, descontando em todo mundo? Ou aquela pessoa que lutou na vida? Porque eu sei, cara, eu sei que você lutou na vida, eu sei que você venceu na vida, eu sei que você virou servidor pela sua capacidade, então você trabalhou a vida inteira e o pessoal tem que reconhecer isso. Então, por favor, reconheça isso em você também. Então, deixe esse legado de uma pessoa trabalhadora, de uma pessoa batalhadora. Logicamente, essa parte de estresse é normal, a gente se estressa de vez em quando, mas não deixe apenas esse legado de uma pessoa super estressada por causa das dívidas. Deixe um legado de uma pessoa que se organizou financeiramente e teve o quê? Uma aposentadoria plena. Trabalhou a vida inteira e teve aquele momento de descanso, aquele momento onde você pôde
viajar, aquele momento onde você pôde dar ali um tempo para os seus netos a mais, um tempo para os seus filhos a mais, pôde proporcionar uma qualidade de vida melhor para sua família e deixar um bom exemplo. Isso que é deixar um bom legado. Então, por favor, deixa esse bom legado. E entrando nos módulos do curso, eu trabalho através de 6 módulos. O primeiro a gente vê a programação, conforme eu falei, a parte de organização financeira é o segundo passo. Então a gente começa com a sua programação. O que é programação? São as suas crenças, quais são as crenças que você tem, se você tem crenças limitantes, se não. Eu pego aí um pouquinho da sua história para a gente construir uma coisa legal, porque para construir o futuro, de vez em quando a gente tem que olhar um pouco o passado. A gente pega aí os seus valores. Falei no início, minha vida é constituída principalmente pelos 5 valores que eu falei no início. Temos aí o modelo de dinheiro, a gente precisa saber qual é o seu modelo de dinheiro atual para a gente construir um novo. Partimos para o segundo tópico, o Bob. Você sabe quem é o Bob, né? É a parte emocional, aquela pessoa ali, aquela pessoinha que está aqui dentro, ó, sistema límbico, que faz com que você gaste mais do que você pode. Então aqui eu te ajudo, te forneço técnicas para você controlar essa parte emocional. Terceiro tópico, organização financeira. Aí sim a gente entra em toda naquela parte prática. A gente vê a sua situação financeira atual, a gente vê a desejada, a gente traça um plano para isso, fazemos um orçamento, essa reserva de emergência, temos um alinhamento de objetivos. Conforme eu falei, você precisa ter sim objetivos. E aqui eu coloquei até uma frase que eu escutei em algum lugar que eu gostei muito dela. Se você não sabe o que fazer com o seu dinheiro, o mundo se encarregará de tirá-lo de você. Porque se você tem 100 reais e você não sabe o que fazer com ele, você vai gastar à toa. Então você precisa ter objetivos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Ah, Matheus, eu estou me aposentando. Objetivo de longo prazo? Cara, a gente pode viver mais de 100 anos. Você tem o que hoje? 50, 60? Tem 30, 40, 50 anos ainda pela frente. Então, sim, objetivo de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Próximo tópico, inflação. O que é a inflação? É esse aumento generalizado de preços. Eu te ensino a como você se proteger, proteger o seu patrimônio e rentabilizar o seu patrimônio acima dessa inflação. E a gente finaliza falando sobre investimentos. E aqui eu trouxe para você alguns investimentos. Eu vou falar disso aqui na aposentadoria plena. Temos o CDB, Certificado de Depósito Bancário, te ensino tudo sobre isso lá dentro. Tesouro Direto, te ensino tudo também, desde a parte do começo de você investir, desde a parte de você abrir conta na corretora e a parte de declarar no imposto de renda. Cara, muito tranquilo isso aqui. Então lá dentro você viu que tem 3 tipos, IPCA prefixado e Selic, ensino tudo sobre isso. Fundos imobiliários, ensino tudo também, inclusive a parte de declarações de imposto de renda. Temos a parte aqui de ações, ensino tudo também que você precisa saber para você comprar ali partezinhas de empresas, já montar uma carteira de investimento bonitinha para o longo prazo para você preservar o seu patrimônio, você multiplicar o seu patrimônio. Isso aqui para cada um é de forma individual. Tem uns que vão ser mais esses aqui, outros que vão ser mais esses aqui. Depende da sua realidade. Por isso que esse programa ele tem apenas 30 vagas. Porque é apenas 30 pessoas que eu consigo suportar. Porque eu tenho que dar um serviço de qualidade. Então, é um programa que dura 3 meses, sendo que no primeiro mês a gente tem 4 encontros online, no segundo mês a gente tem 2 encontros online e no terceiro mês a gente tem também 2 encontros online. Cada encontro com duração de 1 hora. E esses encontros são apenas para a gente ir alinhando. E alinhando o quê? Tá aqui, ó, a sua programação, sua parte emocional, sua organização financeira. Então a gente não vai ficar só fazendo isso durante esses encontros. Meu WhatsApp vai estar disponível para você de segunda a sexta no horário comercial, porque a gente tem que descansar no final de semana, né? Então, meu WhatsApp vai estar livre para você. A gente não vai se encontrar só nessas vezes aqui. Face a face, né, online aqui, vai ser nessas vezes aqui. Mas durante a semana toda, você pode mandar mensagem no WhatsApp, você pode me ligar, você pode me mandar e-mail para tirar dúvidas. Logicamente, eu vou ficar aí te acompanhando para ver se você está cumprindo aí o nosso cronograma, porque você tem que sair dessa parte de dívida, você tem que começar a investir, e eu estou aqui para isso, eu estou aqui para te auxiliar nisso. E qual é o valor disso tudo? Qual é o valor disso tudo? Quando você faz aí individual, R$ 1.497 à vista. Se você for parcelar, é em até 12 vezes
de R$ 149,70. Agora, se você está fazendo junto com o seu cônjuge, aí você tem um desconto aí excelente de mais de 33%, porque você não vai pagar duas vezes de 1.497. Você e o seu cônjuge juntos vão pagar 1.997 ou em até 12 vezes de R$ 199,70. Tudo isso para a gente organizar toda essa parte aqui sua de modelo de dinheiro, sua parte emocional, sua parte de elemento de objetivos, começar a investir, sair das dívidas, com base em todos esses pontos aqui que eu te falei, ó, para você ter mais paz, ter bem-estar, qualidade de vida, realização de sonhos, felicidade, poder viajar aí tranquilo e deixar um ótimo legado para sua família, um ótimo exemplo para sua família, porque você vai estar influenciando seus netos, os seus filhos a buscarem também o quê? Uma qualidade de vida melhor. E isso a educação financeira pode te proporcionar. Então tudo isso está aqui, tudo isso por apenas R$ 1.497 à vista se você for individual, se você for fazer com seu cônjuge, R$ 1.997 à vista. E tá aí apenas 30 vagas, porque conforme eu falei, eu preciso dar uma atenção especial para cada um para entregar um conteúdo de qualidade. Então eu deixo aqui os meus dados, ele está disponível aí para o que você precisar. Então é isso, fico feliz por esse momento que a gente passou aqui junto e espero que eu tenha transmitido para você um pouco de conhecimento para você já se preparar para uma aposentadoria plena. Para as pessoas que forem estar no programa, já deixo aqui meu sincero, seja bem-vindo. Tenho certeza absoluta que você vai sair uma pessoa bem melhor depois desses 3 meses de encontro. E é isso, espero que tenham gostado e até mais.